bem verdade que dentro das igrejas evangélicas, o culto relacionado a estudo sempre será um número bem pequeno. Bem pequeno, mas bem pequeno. Por quê? É nato do ser humano não gostar de estudar, né? Eu estava hoje cortando o cabelo e aí estava conversando, e aí o irmão que estava cortando o cabelo, ele disse que 80% dessas pessoas que se drogam aqui no Gamelinha eram crentes. Ele estava dizendo das pessoas, eu que corro de vez em quando, vejo uma mulher lá em estado avançado, grávida. Eu falei, como essa criança irá nascer, né? E ele disse que conhece, era da igreja, aquela coisa toda, né? Eu falei, poxa, que coisa, né? 80%, ele disse que quase 80% das pessoas que frequentam a Gamelinha, que usam droga, já foram crentes, principalmente a maioria que ele conhece da Assembleia de Deus. Eu falei, misericórdia, que coisa terrível. Tudo por quê? Entraram numa igreja evangélica, ouviram a palavra, deram legalidade ao Espírito Santo trabalhar, às vezes tiveram cargo dentro da igreja, tá? Seja ele cantar, pregar, tocar, foram batizados nas águas, foram batizados com o Espírito Santo, e em algum momento da vida, por falta de conhecimento da palavra, tá? Porque a nova natureza, ela nasce todo dia, ela tem que ser regrada todo dia, e por causa de alguma circunstância pararam, e aí desviaram. Se já foi do mundo, o estado dele volta a ser pior, porque ficaram o tempo que ficaram, 5 ou 10 ou 20 anos dentro da igreja, nunca experimentaram a verdadeira salvação em Cristo. Olha o que o escritor dos Hebreus diz. Abra aí a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo de número 6, o verso de número 4, por gentileza. Coloca na tela aí, depois a gente volta a esse estudo. Vamos entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já dei a paz do Senhor para a igreja? Dei? Amém. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, que a graça, né? O Evangelho, e provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? Está salvo na pessoa de Cristo. É um dom gratuito, a salvação. Ninguém pagou para ser salvo. E se tornaram participantes de quem, igreja? Do Espírito Santo. Tiveram o Espírito Santo como Deus, como consolador, como ajudador. Verso 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. O que é a eternidade? A alegria de ter Cristo, a alegria de ser salvo na pessoa de Cristo. E recaíram. Seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e expõem a vergonha, ao vitupério. Então essas pessoas nunca provaram o dom. Foram convencidos pelo Evangelho. Volta lá ao estudo, por favor. Então é deprimente, é triste você ouvir uma estatística de pessoas que já estiveram numa igreja e estão numa vida daquela. Somente Deus para dar graça, tá? E vamos trabalhar hoje um assunto bem interessante. Eu gostaria que a igreja fizesse essa leitura. 1, 2, 3. Alguém aqui não é? Tem alguém? Todos somos, então vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer a respeito disso. Dá continuidade. Que tristeza, somos pecadores todos os dias. Evangelho todos os dias. Já que somos pecadores, temos que ser participantes do Evangelho todo dia, tá? Igreja, precisamos entender, quando aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos que abraçar o Evangelho do Senhor Jesus, temos que ter a consciência que devemos confessar, que nunca vamos além do Evangelho, porque eu preciso do Evangelho todo dia, porque somos pecadores todos os dias, precisamos de um Evangelho cotidiano. Então o crente que não tem acesso, o crente que não medita, o crente que não ora, o crente que não consagra, ele fica difícil entender o que era o Evangelho, fica difícil entender o que é servir a Deus, né? Ei, escute isso. Enquanto vivemos nesse corpo,
obrigado, estaremos lutando com os resquícios do pecado. Sim, para aqueles que confiaram em Jesus, algo decisivo aconteceu. Nós fomos unidos a Cristo, nós nos despimos do velho e nos revestimos do novo homem. Tudo isso pela fé. Fomos batizados em Cristo, não no Espírito Santo em falar em línguas que é dom. Aí você pergunta, pastor, o que isso quer dizer? Você, através do Espírito Santo, tem poder sobre os teus desejos. Se você tem uma nova criatura, você pode dizer não para o pecado. Se você não tiver a nova criatura, você não tem como dizer não para o pecado. Você, através do Espírito Santo, tem o poder sobre os teus desejos. Isto é, a nova criatura em Cristo, ou comportamento de noiva de Cristo. Ei, escute isso. Ser santo não é não pecar mais, mas se arrepender do pecado. É isso que é ser santo. Olha, que bela declaração que o apóstolo Paulo escreve. A segunda carta de Coríntios, que eu acho ela mais bonita do que a primeira. Olha o que ele diz, olha. Assim, se alguém está em Cristo, é o que, igreja? E aí? As coisas antigas já? E eis que se fizeram nova. Esse sentimento de tudo novo é real. É a mesma coisa, vamos lá. Tá? Quem nunca, pela primeira vez, vai num parque lá dos Estados Unidos, da Flórida, né? E chega lá, ele fica abismado, porque aquilo tudo é novo. Então o cristianismo, todo dia a palavra se renova, então ela é nova. Eu tenho que ficar assim, de boca aberta. Eu tenho que estar extasiado na minha alma em relação ao cristianismo. Se isso não acontece, eu sou religioso. É maçante servir a Deus, é maçante vir à igreja, é maçante orar, é maçante ouvir a palavra. Se eu não der legalidade à nova criatura, eu vou olhar para a direita, eu vou olhar para a esquerda e vou deixar de olhar para Cristo. Vamos lá. Ora, tudo assim, alguém está em Cristo, nova criatura né? As coisas antigas já se passaram e eis que fizeram nova. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da, o quê? Reconciliação, que é a graça, uma maravilhosa graça. A saber, que Deus estava em Cristo, tá? Então não foi a mão do soldado romano que pregou Cristo naquela cruz, não. Foi o próprio Deus. Ei, preste bem atenção. Quem fazia o sacrifício era o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que pegava o cutelo e ia no animal. Deus, o sumo sacerdote, sacrificou o filho por causa dos nossos pecados. Na visão humana, terrena, era o soldado romano. Mas na visão espiritual, não, era o próprio Deus, sacrificando o seu filho por causa de nós. Então, a explosão do amor, que é a graça, é o mistério que esteve escondido em Deus, foi revelado a nós. Então, é motivo de eu e você viver extasiado, independente das circunstâncias. Viver em estado de paz, de alegria, e dentro do fruto do Espírito. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. O que, igreja? É o que menos nós fazemos. Palavra. No entanto, apesar de sermos nova criatura em Cristo, temos dentro do nosso ser o desejo desonesto e hábitos. Que é isso, pastor? É forte, sim. Insensatos que permanecem em nós. Além disso, à medida que aprendemos mais sobre o Santo Deus, que nos amou com um amor inabalável, enxergamos o labirinto dos nossos corações. O estudo da palavra vai clarear para você enxergar os labirintos do teu coração. Aquelas coisinhas escuras que tem dentro do teu coração, da tua natureza velha. Preste bem atenção que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Com quantos anos Adão morreu? O primeiro homem. Com quantos anos Adão morreu? Vamos lá, igreja, chuta. Com quantos anos? Isso é leitura bíblica, tá? 930 anos. Viveu quase 1000 anos. O homem que mais viveu foi o quê? Isso, Metusala ou Metusalém, depende da tradução sua, tá?
Esse homem viveu 965 anos. Arranhou a casa de 1000 anos. Pois bem, depois que Adão é expulso do paraíso, você vê a ação de Adão? Vê a ação de Adão? Não vê. Concorda? Parece que Adão e Eva vivem 930 anos e não tem nada. Aí você vai ver a ação de Caim e do seu irmão Abel, e aí você vai ver só uma fala, lá no capítulo 4, e Deus visitou a mim e veio Sete no lugar de Abel. Por quê? Sete pensava, agia como Abel. Por isso que quando nasce Sete, tá, ele coloca o filho de Enos, e dali então o povo começa a prestar culto a Deus de novo. Mas você não vê mais nada de Adão. E eu pergunto para a igreja, por quê? Por quê? Você vê a ação de Caim, tá? Deus fala com Caim, o pecado já à porta, Caim faz igual o boi faz, não está nem aí, mete aquela coisa toda, ele casa com de 12 a 16 irmãs dele, ele manda no mundo por 178 até nascer Sete, quase 200 anos mandando no mundo. Ele fundou uma cidade, também teve um filho, colocou o nome de filho de Enos, dependendo da sua tradução, Enoque, mas é Enos. E cadê Adão? O primeiro homem, o homem mais válido da terra. Preste bem atenção, que ele não fez nada, tá? Por quê? Vamos lá. Eu não vou nem dar o exemplo da Covid, eu vou dar o exemplo da gripe. Quando você pega o vírus da gripe, o que acontece? Dor de cabeça, coriza, falta de apetite, o corpo quer cama. Acabou o homem, concorda? Né? Se for homem então, misericórdia. Mulher não, ainda tem. Não é verdade? São mais fortes do que nós, porque foi feito do osso. Nós somos do barro, amém, homens? Somos mole nesse sentido, porque fomos feitos do barro. Amém, homens? As mulheres são mais fortes nesse sentido, porque foi feito do quê? Do osso. Tá? Então, você tem desejo ou capacidade de fazer alguma coisa quando está doente? Não. Você está inerte. Tá? Pois bem, o único homem que foi contaminado com o vírus do pecado foi ele. Ele viveu o resto da vida dele desta forma. Foi diferente dos filhos que nasceram dele, porque já nasceram com o DNA do pecado. Ele não, ele nasceu puro. O pecado entrou como um vírus nele. Esse homem ficou praticamente 930 anos como morto. Como você pega um vírus, tem dor de cabeça, tem diarreia, você fica imprestável. Ele foi a mesma coisa. Agora, o seu filho em diante, Caim, Abel, todos nascemos com o DNA do pecado. Olha como o pecado destrói. Tá? E eu e você não temos ideia, enquanto não olhamos para a Bíblia, a nossa natureza caída. Vamos lá. Com o amor inabalável do Senhor, né, enxergamos o labirinto dos nossos corações, o subterfúgio que praticamos na nossa natureza de pecado, como um perigo incessantemente renovado todo dia. Todo dia temos desejo de pecar. Todo dia. É nato, é a natureza nossa. Tá? Então vamos lá. A arma que Deus nos deu para combater o pecado remanescente em nossos corações e mente e corpo é o Evangelho. Que muitos do século 21 não à toa. Assim, trazemos nossos corações de volta para de quem somos em Jesus Cristo. A grande dificuldade, igreja, entenda bem, é eu e você entender quem é eu e você em Cristo. Quem é você em Cristo? Já parou para pensar, quem sou eu em Cristo? Não estou dizendo se você tem um cargo de pastor, ou de presbítero, de evangelista, de obreiro. Não. Quem é a sua pessoa em Cristo Jesus? Você tem esta identidade? Você sabe quem é você em Cristo Jesus? Você sabe o tamanho da responsabilidade e do grande amor dado a Deus pela sua vida? Você tem fé para alcançar quem é você em Cristo? Se você não souber a sua identidade em Cristo, é religioso, é um fardo, tá?
É o que eu estava conversando hoje. Muitos, às vezes esse rapaz corta o meu cabelo e fala, às vezes eu vou falar do amor de Cristo para eles lá, eles, muitos saíram por causa de regras, por causa de doutrinas. Porque não pode isso, não pode, tudo é pecado. A maioria deles falam isso, porque não entenderam a essência do Evangelho. Não entenderam. Tá? Então, eu parei aonde? Tá. Estamos unidos a Jesus. Somos aqueles a quem Ele declarou seres justos e santos. Além disso, Ele concedeu o Espírito Santo para capacitar a nossa, o que, igreja? Mente, tá? E corações para dizer sim à justiça e não à injustiça. No poder do Espírito Santo, nós condenamos a morte, os delitos da carne, e vivemos para a prática virtuosa da santidade, que hoje virou peça de relíquia dentro da igreja. Ninguém mais quer praticar a santidade, os crentes do século 21, tá? Então, lá vai um da lista. Então, você pode até fazer uma pergunta pitoresca. Quais os delitos da carne, pastor? E o apóstolo Paulo, né? Que eu acho brilhante esse homem. Depois que eu adorar o Senhor por 1000 anos, e depois que eu andar com mais 1000 anos ao lado de Cristo, depois eu quero conhecer o apóstolo Paulo, trocar uma ideia com ele lá. Gálatas 5, verso 19, bem lido, conhecido de muito, mas não praticado, diz assim, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Qual é a igreja? O que ele começa no seu relatório. A primeira é o quê? Depois. As coisas semelhantes acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a nossa natureza caída. Olha que relação que está dentro de nós. Todos nós que estamos sentados aqui temos isso dentro de nós. Todos. Ninguém escapa. Todos nós temos isso dentro de nós. E ao ter essa ideia, a gente não fica espantado. Meu Deus! Tá? Nós não se assustamos. Ei, esse exemplo eu já dei e volto a repetir. Se eu entrar com um rato morto aqui há 3 dias, qual é a procedência de cada um? O cheiro é terrível. E é nojento de olhar para aquilo. Por quê? É repugnante. Ei, o pecado tem que ser a mesma coisa para nós. A mesma coisa. Só que eu só vou ter esse raciocínio, essa ideia, se eu estudar a palavra. Porque eu e você, muito dessa geração, só vai para Cristo para ser abençoado, para ajudar no emprego, abrir uma porta, sabe, cada um, ninguém tem a paciência de, eu preciso examinar. O que eu preciso mudar para ser um adorador? Que legalidade eu preciso dar para o Espírito Santo trabalhar dentro dessa fábrica que trabalha a todo vapor, que é o pecado dentro de mim? Então vamos lá. Todos esses itens eu coloquei, nós já sabemos, mas eu só quis colocar todos para que possamos ter uma ideia. Que às vezes fala uma palavra, tem palavra aí que você leu e talvez não saiba o sentido dela. O adultério todo mundo sabe, a Bíblia somente considera o adultério no caso extraconjugal de uma mulher casada. Se um homem encontrado dormindo com uma esposa de outro homem, ambos devem morrer, deve ser expurgado o mal de Israel. Você vai ver isso em Deuteronômio 22, tá? Prostituição é ter relação sexual fora do casamento. Outra forma de prostituição na Bíblia era a prostituição em rituais pagãos, ou prostituição cultural. Um pecado é um pecado e tem muita consequência negativa, principalmente com a fidelidade. Então, se a pessoa que comete, quando ele casar, porque quando ele tiver casado, ele vai ter dificuldade de ser fiel à esposa dele, porque tinha várias parceiras. E aí, quando ele vier a Cristo, ele tem que pedir uma ajuda específica
para esse calcanhar de Aquiles dele. Os outros, vocês podem dizer, Senhor amado, me dá graça, eu vou para... Agora, esse não, Espírito Santo, eu já tenho a sua ajuda, mas nesse aqui, eu preciso de um extra. Converse com ele, abre o teu coração. Tá? Entendeu? Prostituição. Já li? Já. Impureza. Na Bíblia é tudo que contamina a pessoa. Impureza é a sujeira espiritual que causa grandes problemas na vida espiritual. A impureza na Bíblia inclui a imoralidade, ela é realmente perigosa. A impureza do coração, maus pensamentos, e aí tudo passa na minha mente: roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Tá? Então, tudo passa na tábua da minha mente. Como eu posso mudar isso? Só através da informação bíblica. Só. Não tem outra forma, igreja. Idolatria. Hoje, com uma carga majoritariamente positiva, a palavra tem como significado admiração excessiva ou culto que se presta a ídolo. Pode ser pessoa. Feitiçaria. É o mesmo pecado de rebelião e feitiçaria. Os dois são iguais. Por quê? Tá? A rebelião é um pecado de feitiçaria porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus procurando a ajuda de outro espírito. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus, desobedecendo o seu mandamento. É igual. São dois pecados que têm a mesma ideologia para o eterno. Emulação. Talvez você leia isso na Bíblia. O que é emulação, pastor? Vamos lá. É inveja de alguém que tem algo que nós queremos ter. A Bíblia condena a emulação, que é ciumenta, né? Em outras traduções da Bíblia, a emulação são traduzidas como ciúme. Então, é uma coisa terrível que temos dentro de nós. Outra coisa, ira. A ira é uma das emoções mais intensa. Ela é mais intensa do que o amor. Ela é mais intensa do que a paz. Ela é mais intensa do que a alegria. São sentimento de paz, sentimento de alegria, sentimento de amor. Não chega a ser tão intenso como o da ira. Por isso que o próprio Deus, usando a vida do apóstolo, diz: olha, irai-vos e não, porque é um sentimento muito forte. É igual pólvora, riscou, pega fogo, explode. É terrível, é terrível. Ela é mais forte do que o sentimento de amor, de paz, de alegria. É um sentimento... Tá? Então, temos que ter muito cuidado. Por quê? A ira é uma das emoções mais intensas e frequentemente sentida no dia a dia, no cotidiano. Colhêssemos com raiva o que é considerado uma emoção básica, que pode ser definida, em termos gerais, como uma pretensão de causar dano, hostilizar alguém. Então, tem pessoa que fica irado e não se controla. Ele fica cego, ele quer acabar com a pessoa. Tá? Por isso que a Bíblia diz: opa, cuidado, porque é um sentimento muito forte. Pelejas, né? Lutar, combater, isso a igreja conhece. Briga. Dissensões, a palavra dissensões significa comportamento adverso, estar à parte e não querer se unir, ou a divergência de opiniões, de interesse, de sentimento, disputa e desavença. Isso acontece muito dentro das igrejas, esse pecado, as dissensões. Como acontece dentro das igrejas? Heresia também acontece muito dentro das igrejas. É a escolha, a opção que ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Então, hoje, dentro das igrejas, isto virou normalidade. Há muita heresia dentro da igreja e o povo tem isso como regra de fé, e é complicado. Porque todas essas heresias, você dá legalidade ao outro lado. É interessante isso. O mundo espiritual, que divide a parte boa e a parte má, é uma linha que divide. Tá? Igreja, eu estava conversando com um pastor nesse passeio que eu fiz. Ele disse assim, que ele foi numa igreja, tá? E na igreja estava uma irmã lá, considerada a irmã do mistério. Irmã do mistério. E usada nos dons, revelava aquela coisa toda, pá.
Aí o que acontece? O Espírito de Deus soprou no ouvido dele: eu não estou lá. Não foi nem na igreja, foi numa casa. Tá? Culto em casa. Sabe esses cultos em casa? Geralmente acontece muito no interior, à tarde, né? É um culto no lar, à tarde. E aí ele: irmã, antes de começar, vamos orar? Foi orar por ela. Quando estendeu a mão e começou a orar, o demônio pegou ela. E o demônio pegou ela e dizia: olha, eu faço isso na vida dela há muito tempo, tenho enganado muito crente. E ela, naquela região, ela é considerada a irmã do mistério. Por que, igreja? Em algum momento da vida espiritual dela, por falta de conhecimento bíblico, se afastou do Senhor. Então, preste bem atenção. O primeiro rei de Israel era um homem que andava com o profeta Samuel. Ele foi consultar uma feiticeira. E quando a feiticeira fez lá a sua lambança, Samuel apareceu. Olha como enganou ele direitinho. Então o mundo espiritual, tá, tem que ter muito cuidado. Pessoas que têm esse dom têm que ter vida no altar. E a igreja do século 21 não tem muito olhado para essas coisas. Temos que ter muito cuidado mesmo. Inveja é um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça, da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. É um perigo e é um pecado de ordem social dentro das igrejas evangélicas. Temos que ter muito cuidado com isso. Homicídio consiste na destruição do homem pelo homem de forma injusta. Homicídio é um atentado contra a vida, já que está, né? Já está na Bíblia Sagrada, porque tem a sua origem a criação de Deus. E muitos de nós, às vezes, matamos. Pastor, eu não cometo homicídio. Às vezes você mata uma pessoa dentro do teu coração. O cristianismo veio para resolver essa fase da minha vida. Lá fora eu cometia isso, era 12/8, era sem novidade. Depois que eu venho a Cristo, isso não pode mais fazer parte das nossas vidas. Quantas coisas dentro de nós, né? Ei, escute isso. O difícil não é saber a vontade de Deus para as nossas vidas, mas sim negar a nossa para fazer a dele. Cristianismo é negar todo dia. Todo dia. Igreja, tudo isso está em nossa essência. Pecamos todos os dias até o dia em que morremos. Precisamos do Evangelho todos os dias. Quando meditamos sobre o que Cristo fez por nós através da sua vida, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, e convemos cada vez mais claramente com toda a Escritura e sobre a obra de Cristo, somos transformados em um tipo diferente de pessoa. O próprio Evangelho nos molda a cada dia em novas mulheres e novos homens. Ei, urgente! Para que essa mudança possa acontecer dentro de mim e dentro de você, temos que ter contato todo dia com a palavra de ensinamento. Eu vim de uma geração que a potestade era diferente, não é a potestade que está hoje no mundo, tá? Aonde uma caixinha de promessa, um versículo bíblico já trazia alegria, aquela coisa toda, na área emocional. Só que aquele padrão já não serve para hoje. As potestades, os principados aprenderam com a igreja e estão muito mais sutil, estão muito mais sagaz. Hoje um demoniado entra numa igreja, assiste o culto, fala até línguas estranhas. E a igreja? Então temos que ter contato todo dia com a palavra de ensinamento para criar ideias que irão gerar pensamento dentro da sua mente caída.
Porque se você não tiver contato com a palavra, a sua mente vai pensar conforme a sua natureza caída. Quando o problema vier, você vai resolver da tua forma. Quando a circunstância bater na tua porta, seja ela qual for a natureza dela, você vai agir conforme a sua natureza. Você vai esquecer que é crente naquele momento. Você vai entristecer o Espírito Santo. E aí o que acontece? Não importa quanto tempo você está dentro da igreja, mas não cresceu como humano, não cresceu como pessoa, não cresceu como um cristão. Vem ano e vai ano, é a mesma, nada muda. E precisamos de mudança. Eu, Barbosa, tenho que ser uma pessoa melhor do que fui em 2022. Eu tenho que olhar para os meus erros que eu cometi em 2022. Epa, Espírito Santo me ajude. Quando acontecer de novo, eu preciso agir desta forma. Eu preciso frear a boca. Eu preciso ter outro hábito, outro costume. Igreja, a doçura do Evangelho significa que o cristianismo não se trata de cumprimento de regras e nem de normas. Na verdade, um cristão obedece à palavra de Deus, mas o caminho para a obediência não está em se concentrar, em manter as regras, voar corretamente e fazer o melhor. Não. O âmago, o centro do que Jesus faz no Sermão da Montanha, em Mateus 5, é destruir a noção de que a justiça é mera obediência externa à lei, quando ele diz. Não é externo. Não é como os fariseus. Não é como... Olha o que ele diz, a vossa justiça não exceder em muitos dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Porque eles faziam isso de aparência. Eu e você não. Nós se excedemos porque temos que fazer isso interno. Preste bem atenção. Ele nos disse que o caminho para a justiça não é através de mera obediência externa. Em vez disso, o caminho para uma vida justa e transformada de dentro para fora pelo Espírito é à medida que progredimos em viver no Evangelho. O que o apóstolo Paulo diz do Evangelho? Que o Evangelho é o que, igreja? O Evangelho é o que? O Evangelho é o que? Poder. Tá? O Evangelho, ele é poder de Deus. Se eu vivo no Evangelho, eu sou louco, porque eu vivo pela fé. Por isso que é loucura. Tá? Ao usarmos o meio da graça, incluindo a adoração corporativa, centrada na palavra, oração, comunhão, bem como a adoração privada, Deus nos encontra, conduz o Evangelho ao nosso coração, confronta os nossos padrões pecaminosos de pensamentos, palavras, ações e atitude e nos faz novo. Mas esse tipo de transformação do Evangelho leva tempo. Não é do dia para a noite, leva tempo. Nós progredimos nela à medida que somos transformados, confrontados pela palavra e moldados pela obra do Espírito Santo. Só que aí está um problema. Eu e você não damos legalidade. Achamos bonito, lendo, que legal, 10, maravilha. Só que o que eu e você fazemos? Será que ganhamos meia hora, ou 40 minutos, ou uma hora de joelho, pedindo a Deus, Senhor amado, visita a minha natureza caída? Vou fazer uma pergunta para a igreja. É interessante, tá? O arrebatamento, igreja, vai acontecer em breve, muito em breve, vocês não têm ideia. Vai tirar de dentro das igrejas os salvos ou os santos? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Salvos ou santos? Santos. Por quê? É noiva. É noiva. Ele ama. É outro tipo de relacionamento. Pastor, e os salvos? Olha o que o livro de Apocalipse vai dizer. João na ilha de Patmos, que ele viu um grande número que vinha do período da grande tribulação. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o arrebatamento da igreja, tá? É interessante isso, e eu preciso, e eu e você precisamos disso, entender
Porque o que nós estamos vivendo até o presente momento, hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro, estamos vivendo com o azeite, tá, que está na lamparina. Perto da meia-noite, o azeite acabou, a lamparina apagou. Todas acordaram. Todas acordaram. Porém, para socar fogo e pegar de novo, precisou ter azeite com reserva. A minha preocupação como cristão, nesse século, antes do arrebatamento, tá, é se eu estou em Cristo tendo azeite com reserva. Porque a geração que nós vivemos, eu sempre digo isso e vou repetir, porque isso machuca muito, nós vivemos numa época que o dono da igreja, tá, tem vontade de vomitar certos tipos de pessoas. Porque não são nem quente e nem frio. Pastor, isso é duro. Eu e você vivemos numa era, não numa geração, numa era onde o dono da igreja quer vomitar. Ei, mas ele não morreu na cruz para nos salvar, aquela coisa toda? E como ele quer vomitar? Porque é morno. Estão em cima do muro. Igreja, quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, o negócio é mais embaixo. Não é o oba-oba que muitos imaginam e pensam, e muitas igrejas se abrem aí, lotam, e não se fala sobre pecado, e não fala vida de santidade, é amor, amor, amor. Ei, o amor Deus já fez, foi dar o seu filho. Você sabe o que é pegar num cutelo, tá? Preste bem atenção. O martelo lá que pregou a mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era a própria mão de Deus. Aquele soldado que pegou uma lança e furou a lateral de Cristo era a própria mão de Deus. Era o cutelo de Deus matando o filho por causa de nós. Então, igreja, é questão de nós parar e pensar. O que eu estou fazendo dentro da igreja? O que eu estou fazendo dentro da igreja? Realmente eu quero morar com Cristo? É o meu desejo. O que eu estou fazendo para que esse desejo aconteça? Qual é a minha dependência com a pessoa bendita do Espírito Santo? Ou eu coloquei a quarta, estou no automático, estou acostumado, nasci dentro da igreja evangélica e quando der eu vou pedir perdão, quando der eu vou chegar a Cristo, Ele me entende. Não caia nessa. Não. A Bíblia não dá essa legalidade. Pastor, mas Deus é misericórdia. Sim, Ele já mostrou que Ele é misericórdia, dando seu Filho por nós. Tem um horror de pastores, um horror de cult do Evangelho, né, que palavras bonitas para enfeitar o pavão. Amados, eu não posso esconder isso de vocês. Eu não posso. Sentei hoje à tarde, Senhor amado, o que eu vou falar para a igreja? A mente ainda está um pouco de férias. O que eu vou falar? Pecado. A igreja já está cansada de ouvir. Fala de novo. Uau! À medida que crescemos e avançamos, enxergamos mais o pecado. Tem enxergado o pecado? Aquele que você comete, tá? Que já não mais machuca a tua consciência como outrora. Já está quase em stand-by. Você tem levado isso a Cristo, Senhor amado? Outrora, para mim era pecado, hoje não é mais. Não me fere tanto. Eu estou me distanciando de Ti, me ajuda. Tem misericórdia, eu sou pecador. Ou você coloca o joelho no chão e isso não faz parte da tua conversa com o teu Criador, porque você já está achando isso normal. Eu como no Iro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu penso isso. Ei, viver uma vida de santidade não é rotar cristianismo, é se arrepender todo dia. Acreditamos mais no Evangelho, recebemos mais consolo divino. Aprendemos por experiência e adquirimos sabedoria, discernimento quando nos convertemos da loucura para a reverência e o amor do Senhor. E é aqui que está a questão.
À medida que vivemos em sintonia com o Espírito, na verdade vivemos de forma que guardamos a lei. É automático. Se você está em sintonia com o Espírito Santo, você acaba tendo os 10 mandamentos dentro do teu coração. Aquelas dado a Moisés está dentro do teu coração. Eu não preciso mais fazer o exterior como o judeu fazia. Agora é dentro do meu coração. Quando eu estou em sintonia, flui. Não é regra, não é obediência. Eu estou pecando. Não, flui. Você não tem mais desejo. Se ainda tem desejo, esse não nasceu aí. É aqui que está a questão. À medida que vivemos em sintonia com o Espírito Santo, na verdade, vivemos de forma que guardamos as leis. Aqueles que têm o fruto do Espírito do amor são aqueles que guardam as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Aquele que tiver alegria, conhecer a força para dizer não ao pecado e sim à justiça. Aqueles que carregaram a paz serão íntegros e saudáveis, não inquietos ou ansiosos. E assim por diante. Porque está em sintonia. Não é um fardo. Não é um peso. É uma alegria servir. É uma alegria vir à igreja. É uma alegria colocar o joelho, lágrimas vir ao chão, conversar com ele. Sintonia. A igreja do século 21 está perdendo essa sintonia. Muitas coisas dentro do cristianismo viram um fardo. Eu tenho que ir, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho... Não, falta de sintonia com o Espírito Santo. Você faz isso automático. Quando você não faz... Eu passei uma semana fora da igreja, nesse passeio. Vontade danada de procurar uma igreja, entrar e cultuar a Deus. Eu até falei com a minha esposa. Não foi, Zana? Você está de férias, cara. Eu estou de férias, eu levo Bíblia. Estou de férias, mas levo livro para ler. Porque você é pastor? Não. Ela me conheceu antes de ser pastor. Não mudei nada. É um desejo, é uma vontade. Sintonia com o Espírito. Pastor, você é ser humano? Sim, sou ser humano, sou pecador. Sou falho igualzinho você. Qual a diferença? Pelo conhecimento, na hora minha conversa com Ele. A única diferença está aí. É o quanto você se abre a Ele. Para Ele olhar, está querendo, realmente, quer mudança. Está dando legalidade para mim. Deixa eu trabalhar. Só que não há sinceridade. Este ano 2023, eu falei, Senhor amado, esse ano o meu relacionamento com o Senhor vai ser diferente. Toda vez que eu dobrar o joelho, toda vez que eu entrar naquela igreja, toda vez que eu falar com o Senhor, eu vou me apresentar. Por que, igreja? Preste bem atenção. Na vida militar, você entrou em qualquer ambiente, tá? Tendo um superior seu, a sua patente, você tem que se apresentar. Não importa que você trabalha com um cara há 20 anos. Não importa. Não importa que você conhece ele. Tá? Você entrou no recinto onde ele está, você tem que se apresentar. Você diz o seu nome de guerra, você diz a tua patente, você diz o seu RE e você fica em posição sentido. Ele vai olhar para você, descansar à vontade. Ou ele vai dizer, descansar. Você está em posição sentido, descansar. Sem falar à vontade, aí você pode sentar, aquela coisa toda. Você pode conhecer o cara há 20 anos, você pode, tá? Mas dentro do militarismo é assim. Você tem que se apresentar. Até um pouco, poxa, eu conheço ele, eu preciso chegar na sargento, não. Tem que se apresentar. Eu falei, Senhor amado, eu vou usar uma coisa que eu aprendi no militarismo. Toda a minha oração, eu vou me apresentar. Senhor, sou um pecador. Um pecador falando com Deus Santo. Eu não sou merecedor. Mas não é falando daqui. Faça isso. Não tenho dignidade de olhar para cima e te chamar como pai. Senão, igreja, eu e você vamos virar religiosos. Entrei dentro de uma esfera, o culto está um pouco alegre, eu vou falar em línguas estranhas, eu vou revelar, eu vou profetizar, eu vou pregar, eu vou cantar naquela emoção, que é gostoso. A presença do Espírito Santo alegra o seu sentimento, que é emoção.
Se você tem pouca cultura bíblica, e você vai girar, você vai sair correndo, você vai plantar bananeira. Se você tem cultura bíblica, você vai se conter, você vai glorificar, você vai... igreja. Tá? Mas o culto não é aí. O culto seu para com Ele é nesses momentos particulares que você revela quem você é. Ele sabe. Ei, pastor, é porque eu preciso falar. Ele sabe o teu andar, o seu deitar, o seu levantar. De longe te entende, mas Ele quer ouvir. Ele te deu sentimento, Ele te deu emoções, Ele deu intelecto, Ele deu inteligência para você se expressar. Essa expressão você vai dar legalidade. Faça outra coisa que a igreja do século XXI está perdendo. Ei, comece a orar de joelho. Por quê? Pastor, por quê? Preste bem atenção. Qual é a posição quando nós estamos sendo gerados no útero da nossa mãe? Não é essa posição que a criança está? Está de joelho. Nascemos de joelho. Quando você está nessa posição, está da forma que eu criei, está me reconhecendo com Deus. Quando era inocente, no útero da mãe dele, reconhecia eu como Deus. Agora com consciência, está reconhecendo eu como Deus. Pastor, que coisa profunda. Faça isso. Tenta depender da pessoa, entrar em sintonia com o Espírito Santo para ser uma melhor pessoa como você foi, melhor do que 2022. Tem isso como padrão espiritual. A gente não faz tantos sonhos. Eu quero construir uma casa, eu quero reformar, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um terno, eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar uma carteira, eu quero trocar o celular, eu quero mudar de plano de saúde, não faz tanto plano. No mundo espiritual, o que você fez? Não, eu vou pregar mais. Não, esqueça. Sintonia com o Espírito Santo, o que você fez? Qual foi o projeto que você apresentou a Ele? Qual é a conversa que você fez? Senhor amado, eu quero se tornar mais humano. Só a tua presença em mim que eu posso ser humano. Somos ser humano, mas não praticamos. O único que praticou a essência do ser humano foi Adão e Eva antes de pecar. Nós mantemos a lei não focalizando-as como a mera ações que devem ser cumpridas, mas concentrando nosso coração em Jesus. E quem Ele é, e no que Ele fez, está fazendo por meio do Espírito Santo em nós, para nos fazer cumprir a lei. Você tem que ser melhor a cada dia, para a glória dEle. Não é para ser, você não é bonzinho por causa do pastor, você não é bonzinho por causa do meu esposo, por causa do meu filho. Não. Para a glória dEle. Eu vou descer de novo para falar outra coisa bem importante. Preste bem atenção. Você que carrega a Bíblia. Você, nós somos a Bíblia para o mundo ler. Eu aqui dentro, eu lá fora, eu correndo, eu andando de bicicleta, eu passeando, tá? Eu na chácara, eu no mercado, eu na feira, eu em qualquer lugar. Eu tenho que ser a Bíblia para o mundo ler. Estava eu nesse passeio, né? Lá, parei numa barraquinha lá para fugir do sol. O sol estava quente pra caramba. Eu vivo fugindo do sol, né? Já fui queimadinho de natureza. Aí parei numa banca lá, eu, Osana. E tá uma moça correndo para atender todo mundo, porque quando chegam os barcos, né? Aquela correria, pá. E ela perguntou para nós se nós era um crente. Eu tô de short, tô de camiseta, tô de boné, tô de óculos. Não tô de paletó e gravata. Em pleno sol, na beira da praia, eu orando por ela. Eu vou orar por você. Mas você, quando chegar na igreja, ora por mim. Pastor, eu vou orar sim. Atendendo lá, orei por ela, lágrima desceu. Entendeu? E olha, eu falei, nessa correria você ainda vai ter gás para ir na igreja à noite.
O senhor não sabe de nada. É nessa correria, eu vou arrebentado. Ah, mas é gostoso. Aí eu falei, os crentes de São Paulo precisam vir aqui para a Bahia. Nesse sol escaldante, andar nessa areia o dia todo, correndo. E à noite tem força para ir para a igreja, expressar o louvor e a gratidão. Ah, pastor, o senhor não sabe o que ele fez por mim, pela minha família. Eu preciso ir na igreja. Quase que eu aceito Jesus de novo. Em outras palavras, o Evangelho da graça de Deus transforma o nosso caráter. Começamos a viver na nova realidade da criação que é a nossa, porque estamos unidos a Jesus Cristo. A imagem de Deus começa a ser restaurada em nós. Quando o Espírito opera em nós a santidade, a justiça e o genuíno conhecimento de Deus, nós vamos nos tornando as pessoas que Deus planejou para nós durante todo o tempo. Humanos. Que isso, pastor? Pastor, define o que é a palavra humano. Vamos lá. Pastor, o que o Senhor quis dizer com humanos? O ser humano, na dinâmica bíblica, é um ser essencialmente sagrado, pois vive num processo contínuo de desenvolvimento, de aprendizagem, de conversão, de transcendência de si, mudança, na relação com o próximo e na relação com Deus. Eu tenho que ser melhor cada dia, com Deus e com o próximo. Isto é cristianismo. O resto é balela. O ser humano, ao reconhecer-se como ser sagrado, se transcendente, assim e se realiza. Então, eu e você temos que saber quem eu sou em Cristo. Eu e você somos sagrados em Cristo. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo. É isso que fala? Acertei a palavra? Mas bem... Eu vou usar que a sua esposa não está aqui. Vem cá. Vem cá. Está aqui o rapaz. Nasceu o Nasceu o Samuel. Benjamin. Nasceu o Benjamin. E aí, ele está um bom tempo sem conversar com a esposa dele. A natureza dele falou mais alto. E ele, passou no lugar. Viu aquelas moças de vida fácil, que não é nada, a vida é pesada, mas escolheram essa vida. Falei, agora? Deus vai me perdoar, mas é agora. Olha, estou muito tempo sem conversar. Aí de repente, ninguém aqui me conhece. Ele colocou no coração dele, foi num lugar que ninguém. E eu estou passando lá na rua. Ele me vê, pastor me viu. Se eu sumir daqui. Tá? É um exemplo. Eu e você, quando quiser pecar, você tem que lembrar, eu sou sagrado. Quando a minha natureza quiser, eu dei esse exemplo, mas são vários. Você pode colocar para quem é soberbo, para quem é egoísta, para quem é ciumento, para quem é mentiroso, para quem gosta de contenda, para quem... Pode colocar em todos os exemplos, dá certo. Eu não vou fazer isso porque eu sou sagrado. Porque eu sou humano. Obrigado. Tá? Por isso que esse tipo de informação de caráter não pode acontecer simplesmente como cristão isolado, estudando a palavra de Deus ou orando sozinho. Pelo contrário, isso acontece através da comunidade chamada igreja. À medida que aprendemos a amar e a viver entre pessoas dramaticamente diferentes de nós, a nova forma de viver que Paulo detalha em Efésios, no capítulo 4, capítulo 5 e o Colossenses 3, que são maravilhosos, só pode acontecer na comunidade. Deixando a mentira, fala cada um a verdade. Por quê, pastor? Porque somos membros de um dos outros. Efésios 4, 25. Nós não permitimos que a raiva crie. Nós não permitimos, cadê? Nós não permitimos que a raiva crie raiz em nossos corações. Por quê, pastor?
para não dar oportunidade ao diabo, para nos dividir uns aos outros, no verso 27 de Efésios. Não permitimos que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca em amargura, ira, ou raiva, ou malícia. Por quê, pastor? Para que nós possamos transmitir graça àquele que ouve. Vai estar no verso 29 e 30. Você notou o novo e o renovo? O novo e renovado caráter que o Espírito opera em nós é para os outros. É isso, só pode ser formado, expresso na comunhão com os outros. Dá continuidade? Ei, entenda. À medida que somos moldados pelo Evangelho, Deus nos chama para a vida dos outros e para o seu mundo. Recebemos dom para compartilhar com os outros. A habilidade dada pelo Espírito que edifica os outros no Evangelho não é nosso. Eu vou contar uma coisa particular. Eu estou há 3 anos sem tirar umas férias aqui, de uma semana, né? Desde antes da Covid, né? Falei, Senhor amado. E não tinha ideia, não tinha. Até conversei com a Osana, mas começo de ano, IPVA, é seguro, IPTU, misericórdia. Falei, Jesus amado, como a escassez do dinheiro cai na conta e desaparece. Não tinha. Um dia eu estava orando. O Espírito Santo falou comigo, prepara a mala que você vai viajar. Mas não estava nos meus planos. Eu tinha até vontade, mas não estava nos meus planos. De repente, aconteceu. Ele direciona a sua vida. É Ele que toma conta quando você dá legalidade a Ele. Então, os dons não é para nós. É gostoso quando Deus fala contigo? Maravilhoso. 10. Acontece sempre? Não. Tem outras formas. Ele vai usar alguém, ele vai dar um sinal. A maioria das vezes é sinal, a maioria é sonho. Deus tem diversas formas de falar. Você que tem que estar atento. Vamos lá. Esses dons são diferentes e é necessário se nós e os outros vamos ser o povo de Deus. Pretende que sejamos. Novamente, isso significa que devemos fazer parte da comunidade chamada igreja, não para que possamos verificar a frequência à igreja em nossa caderneta de frequência, mas para que possamos contribuir para a formação de outras pessoas no Evangelho na igreja. Mas Deus também nos chamou ao seu mundo com sinais e agentes de nova criação. Tá? Pessoas vão olhar para a tua vida, pessoas que entram nesse lugar com a vida destruída vão olhar para... Vocês nem sabem o poder de um abraço. Vocês não sabem o que é apertar a mão, a paz do Senhor. Coisas simples, mas com a ação do Espírito Santo vai mudando. Enquanto vivemos como marido e esposa, mãe, pais, filhos, trabalhando em nossas carreiras, em casa, membro de líder, de igreja e uma variedade de outros afazeres, né, chamados, fazemos isso como sinais, como será quando todos estiverem no caminho que deveríamos estar. Somos sinais da nova criação e também seus agentes. Eu e você somos agentes, aonde estivermos. Eu disse já no início, somos a Bíblia para o mundo ler. Somos sinais da nova criação e também seus agentes. Isso porque Jesus nos comissionou para fazer discípulos, para ajudar os outros a aprender a fé e os caminhos do Evangelho. Não para produzir mais legalista, não. Mas para moldar mais sinais, agente dos novos céus e da nova terra. Este é um evangelho muito melhor do que o simplesmente guardar a regra. Este é o evangelho que dá esperança genuína para o legalista em recuperação, porque este é o Evangelho de Jesus, aquele que está fazendo nova todas as coisas, que Deus possa te abençoar. Viva, tenha conversa com Ele, faça aliança com Ele na sua oração, cria meta. Espírito Santo, eu dependo do Senhor para alcançar isso, eu não quero mais fazer aquilo, eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser mais conhecido com esse adjetivo. Eu não quero ser mais... Muda.
é para a tua glória. Deus, o sacrifício que o Senhor fez por mim é muito grande. Nem que eu ande de joelho o resto da vida eu vou pagar. Mas me ajuda a te glorificar. Quando você começar a fazer esse tipo de oração, você está se tornando um cristão genuíno para a glória dele. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar tremendamente em Cristo Jesus.